Luciano, Claro. na sua avaliação como Boa tarde. especialista em relações internacionais, o que o senhor acha que deveria ser feito neste momento? Seria uma via diplomática, chamar a Rússia para negociação, oferecer uma garantia de não entrada da Ucrânia na OTAN? Você acha que a solução do conflito passa por isso? Porque o que eu vejo é que o conflito está escalonando, né? O Ocidente vai dobrando a aposta e talvez até o uso dessa arma seja um recado para o próprio Ocidente de que nós não iremos, nós russos aqui não iremos desistir e vamos até o final se for preciso. Correto? Exatamente. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como resolver esse conflito? É muito difícil da gente ter um prognóstico e ter uma solução única, né? O que acontece, assim, como um pacifista que eu sou, obviamente que eu sempre vou beneficiar uma solução diplomática, né? É claro que nós temos aí uma situação de uma invasão, né, de um país estrangeiro que, pela Carta da ONU, inclusive, né, o artigo 2º, parágrafo 4º, estabelece como proibido, né, a proibição desse uso da força, né, a não ser caso de legítima defesa, ou seja, a Rússia não foi atacada, então ela não poderia ter invadido a Ucrânia, obviamente, mas essa é vamos dizer assim, a abordagem jurídica do direito internacional, né, a abordagem política, ela é composta por várias complexidades, né, obviamente, assim, nós queremos que nós torcemos por uma solução diplomática. Agora, o que é interessante, é difícil determinar uma solução diplomática que seja benéfica para quem, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque nós estamos vendo que uma grande parte do mundo é contrário ao conflito, inclusive dentro da Rússia, inclusive, né? Nós temos posições contrárias. Eu acho que é uma quase não vou dizer um consenso, mas a maioria, né, das pessoas estão contra, né, esse conflito. Só que a grande dúvida é como chegar numa solução diplomática que não seja, de repente, simplesmente benéfica para um agressor, né? Porque, de certa forma, né, também chegar numa solução diplomática na qual simplesmente vai se pegar a Ucrânia e vai se dividir no meio, né, isso vai beneficiar quem, especificamente? Será que beneficia a Ucrânia? Será que beneficia a OTAN, os países da OTAN? Será que beneficia a Rússia? Né? Então, o ideal é tentar chegar no meio termo, mas que seja o mais próximo do status quo anterior, né, de como era antes, né? Porque se a gente também criar uma mudança radical, a gente vai estar premiando a violação do direito internacional, a gente vai estar premiando a guerra, a gente vai estar dando um recado de que uma invasão de um outro país eu posso, de repente, ter ganhos políticos consideráveis. E eu acho que a questão própria das sanções econômicas, ela é um recado da comunidade internacional que está contrário ao conflito e que, de certa forma, né, é claro, a gente até pode discutir a amplitude dessas sanções, né, que também podem ser até desmedidas, mas é uma forma também de fazer essa pressão para chegar numa solução diplomática, né? Eu acho que uma intervenção de um terceiro país seria muito arriscado para a gente desenvolver uma terceira guerra mundial. Nós estamos falando de países com potências nucleares, né, com armas nucleares. Eu acho muito arriscado. E eu acho que esse caminho das sanções econômicas, por mais que possa ser criticado, e por mais que a gente possa discutir, inclusive, a amplitude dessas sanções, visto que quem está sofrendo mais com essas sanções, de certa forma, é o povo russo, né? Não necessariamente os líderes e os governantes da Rússia, mas saber exatamente qual que será o ponto de equilíbrio para a gente chegar numa solução diplomática e realmente encerrar a guerra é difícil. A gente sabe que a Rússia, por exemplo, ela está reivindicando uma chamada desmilitarização da Ucrânia e uma chamada desnazificação da Ucrânia, né? E também está pedindo uma certa autonomia dos territórios do oeste, né? Desses territórios aí que de certa forma, com uma maioria étnica russa, né? Bom, a gente tem que verificar se realmente essa questão ela vai resolver o problema, né? E se esses argumentos realmente têm fundamentos, né? Porque talvez um compromisso, uma coisa que está se avizinhando aí, o compromisso da Ucrânia em não adentrar a OTAN, talvez com
cumpra, de alguma maneira, um dos pedidos da Rússia, né? Talvez isso não seja o suficiente para a Rússia, é difícil de saber o que eles querem exatamente. Talvez eles realmente queiram que esses estados aí acabem, eu falei oeste, mas é do leste, né? Acabem sendo independentes, né? Mas também a gente não sabe se isso vai acabar também causando uma anexação desse território por parte da Rússia, né? Essa é a questão, né, também, né? Porque, por exemplo, de repente, os russos já têm a Crimeia, daqui a pouco eles podem ter uma parte considerável também do território ucraniano, e eu não sei até que ponto também, isso é uma coisa que tem que ficar, quais são as consequências, vamos dizer assim, econômicas, né, desses territórios, né? Qual é além da questão cultural, étnica, o que está em jogo naquele território ali, né? A gente teria que avaliar também a riqueza que aquele território ele representa para a própria Ucrânia também, né? Simplesmente perder esse território, o que significa para a Ucrânia e para o Ocidente ter, por exemplo, a Ucrânia fragmentada, né?